Jesus tinha irmãos de sangue? Conheça agora a verdadeira história. Eu sou o Alexandre Lourenço e você está aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever nele, ativar todas as notificações clicando no sininho. Assim, você ficará por dentro de tudo aquilo que acontece por aqui. Já deixa seu like nesse vídeo e vem comigo. Jesus, quando esteve entre nós em forma humana, residiu em um lar até iniciar seu ministério público. A Bíblia relata que não foi somente Maria e José que conviveram com ele, mas os evangelhos registram irmãos e irmãs de Jesus. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: "Olhe a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor." Marcos capítulo 3, verso 32. Tendo saído dali, Jesus foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: "De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As duas irmãs não vivem aqui entre nós?" E escandalizavam-se por causa dele. Marcos capítulo 6, verso 1 ao 3. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Mateus capítulo 12, verso 46. Como vimos nos textos citados, é muito evidente que Jesus tinha irmãos. 4 deles, sendo homens, são citados pelo nome. São eles Tiago, José, Simão e Judas. Este último não pode ser confundido com o apóstolo Judas Iscariotes, aquele que traiu a Jesus com 30 moedas de prata. O Judas, irmão de Jesus, é o mesmo que escreveu a carta que leva seu nome, carta essa que está antes do Apocalipse em nossas Bíblias. Voltando aos irmãos de Jesus como um todo, a Bíblia também relata que Jesus tinha irmãs, no plural, provavelmente sendo 2 irmãs. Portanto, chegamos à conclusão que Jesus tinha no mínimo 6 irmãos. Mas quem seriam eles? 2 hipóteses são amplamente difundidas. A primeira seria que os irmãos de Jesus seriam outros filhos legítimos que Maria teve com José. Jesus, nesse caso, seria o mais velho de uma leva de pelo menos 7 filhos. No entanto, não há nenhuma evidência, mesmo na tradição mais antiga, que valide essa ideia de outros filhos de Maria. No ato da cruz, Jesus deixou sua mãe aos cuidados do apóstolo João. Acompanhe a leitura comigo. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: "Mulher, eis aí o seu filho." Depois disse ao discípulo: "Eis aí a sua mãe." Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. João capítulo 19, verso 25 ao 27. Esse texto é importante porque mostra que se Maria tivesse outros filhos, não haveria necessidade de Cristo entregá-la aos cuidados do discípulo amado que, segundo a tradição, a teria levado para Éfeso, cuidando dela até seu falecimento. A segunda hipótese sobre quem seriam os irmãos de Jesus é a mais coerente, porque os apresenta como mais velhos do que Jesus e que seriam frutos de um casamento prévio de Jesus, que era viúvo quando se casou com Maria. Considerando que Jesus era o primeiro filho de Maria e era constantemente repreendido por seus irmãos, podemos concluir que realmente seus irmãos eram mais velhos que ele. Afinal de contas, eles jamais o tratariam assim se ele fosse o primogênito dentre eles.
Logo, Jesus deveria ser irmão deles apenas por parte de pai. Como a poligamia entre judeus não parece estar mais em uso no século I, essa situação permite supor que José seria mesmo um viúvo com filhos quando se casou com Maria. Os irmãos de Jesus não o aceitaram de imediato como o Messias enviado de Deus. Veja comigo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. João capítulo 7, verso 5. Os relatos envolvendo o Senhor com seus familiares aparecem recheados de rejeição e incredulidade. Certa ocasião, seus irmãos sugeriram que ele fosse à Judéia, mesmo cientes que isso o levaria à morte. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: Deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: O meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa? Eu não vou, porque meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galiléia. Em outra ocasião, eles quiseram prendê-lo, dizendo que estava louco diante uma multidão. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Marcos capítulo 3, verso 21. E por fim, Jesus não se demonstrava ansioso em vê-los, preferindo antes a companhia dos seus próprios discípulos. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus capítulo 12, verso 46 ao 50. Se o conteúdo desse canal tem ajudado a sua vida, deixe seu joinha, se inscreva no canal, comente aquilo que você achou desse vídeo aqui nos comentários e compartilhe ele para seus amigos e familiares. Eu espero que você seja abençoado em nome de Jesus.